Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Lando Norris e sobre o Oscar Piastri. Como que a McLaren vai se comportar agora nesse fim de semana do GP do Qatar? Será que a equipe McLaren vai dar preferência aberta ao Norris porque o Verstappen entrou na briga? Porque assim, eu entendo que se a gente olhar pelo aspecto de que se o Norris marca 2 pontos a mais do que o Piastri e o Verstappen nesse fim de semana, ele é campeão mundial. Então, assim, ele ainda tá numa situação boa para ser campeão. Mas a questão é, a gente já viu campeonatos chegando nas últimas 2 corridas mais teoricamente tranquilos do que esse, né? E ainda assim o cara não conquistar o título. 2007, por exemplo, o Hamilton tinha 17 pontos de vantagem para o Kimi Raikkonen. E o que aconteceu? O Hamilton abandonou na China, o Raikkonen venceu. Aí a vantagem que era 17 virou 7, né? Ainda era uma grande vantagem. Chegou no Brasil, o Hamilton só somou 2 pontos, chegando em sétimo, o Raikkonen venceu. 20 pontos contra 2 nas últimas 2 corridas. Né? O Hamilton precisava de, se não me engano, 4 pontos, né? 3 não adiantava, né? Mas a verdade é que ele precisava de 4 pontos, ele marcou 2. O Raikkonen precisava de 20, marcou os 20. Então, assim, esse é um ponto só para mostrar, né? De que o campeonato, né, da Fórmula 1, né, desse aí, tipo, você não pode, assim, bater o martelo e falar, já acabou. E agora eles estão numa situação em que tem 2 pilotos lutando pelo título? Tem. Mas quem que tem mais chances no momento? Claramente o Norris, né? A gente pode até lembrar de 2010, né, que a gente também teve um caso de chegar 2 pilotos da mesma equipe lutando pelo título, além de ter pilotos de outras equipes lutando, no caso o Fernando Alonso, né? No caso eles estavam até atrás, né? Durante o GP do Brasil, o Mark Webber, que naquele momento estava ficando a 8 pontos do Alonso e o Sebastian Vettel a 15, o Webber pediu um jogo de equipe, né, para trocar, porque caso ele passasse o Vettel, ele ficava 1 ponto indo para Abu Dhabi, enquanto ali o Alonso, né, tipo assim, o Vettel, caso ele perdesse a corrida, ele ficaria a 22, então o campeonato ficaria entre Alonso e Webber, né? A Red Bull negou, o Vettel foi lá, 15 pontos atrás, etc, né? E ele ganhou o campeonato, entende? Você nunca pode abrir mão das suas chances. Mas aí fica a pergunta, o que o Piastri faz agora, né? Porque a gente tá numa situação que a McLaren tenta defender os 2 pilotos, etc, mas fica manipulando as coisas de uma maneira muito tosca, como aconteceu lá no Grande Prêmio da Itália, né? Tipo, em que o Norris teve uma parada ruim e aí inverteram as posições. Então, assim, tipo, e o Piastri aceitou aquilo de boa. A pergunta é, se ele aceitou aquilo de boa, agora ele vai aceitar abrir mão do campeonato, do resto de chance que ele tem, que não é muita coisa, né? Pra tentar ajudar o Norris a ser campeão em cima do Verstappen? Porque o momento vamos supor que o Verstappen esteja ganhando uma corrida e o Norris esteja em terceiro lugar. Vamos supor assim, a vantagem ao invés de cair 7 pontos, cai 10, né? E aí, caindo 10, era um primeiro e quinto para o Verstappen ser campeão em Abu Dhabi. E, por exemplo, no caso de só cair 7 pontos, né? Aí teria que ser um primeiro e sétimo, basicamente, um primeiro e sexto, né? Então, a questão o campeonato vai ficando cada vez mais apertado, dependendo do que o Norris esteja ali brigando com o Piastri, né? E vale lembrar, o Norris não chega atrás do Piastri desde a Holanda, né? Desde então, só tá chegando à frente, né? Mas a gente sabe, assim, coisas podem acontecer, coisas podem acabar eventualmente acontecendo e o Piastri pode estar na frente do Norris na corrida. Aí a pergunta que não quer calar, a McLaren vai fazer o que nessa condição? Ela vai pedir para o Piastri entregar a posição? E aí a pergunta que não quer calar, o Piastri vai aceitar? Porque assim, se o Piastri chega atrás do Norris nesse fim de semana, na zona de pontos, acabou o campeonato. Essa é a palavra, acabou o campeonato. Então, eu fico perguntando isso, qual é a postura que o Piastri vai ter e como a McLaren vai se comportar? Porque no final, agora eles estão numa situação que não está mais tanto sobre o controle deles, né? O Verstappen está a 24 pontos, né? Um campeonato que chegou a estar 104 pontos, agora está 24. O Verstappen tirou 80 pontos de vantagem da liderança, né? Desde que retornou o campeonato das férias, o Verstappen marcou 60 pontos a mais que o Norris, se não me falha a memória, e ele marcou mais de 100 a mais do que o Piastri, algo dessa natureza. Então, assim, o campeonato mudou completamente. Por mais que assim, o Norris chegar na frente do Verstappen, ele é campeão. Mas à frente do Verstappen ele só fez 2 vezes desde que as férias voltaram, que foi no Brasil e no México.
E a questão é, nas outras corridas todas, até mesmo em corridas que teoricamente a McLaren devia ser mais forte, como a Singapura, o Verstappen estava na frente. Então, essa é a questão. E agora tem um componente de pressão, tem esse componente de ter muita coisa a perder, de estar muito próximo da linha de chegada. O Piastri já sentiu bem antes, mas agora é a questão, eles estão lutando contra um tetracampeão mundial, que não tem nada a perder nessa condição. Então, a pergunta é, quem tem algo a perder é o Norris, porque assim, o Verstappen ganhando ou não esse título, ele ainda é um tetracampeão mundial. O Piastri ou o Norris pode ser a única chance deles. Parem pra pensar nisso, né? Tipo, pode ser a única chance. Se eles não ganharem esse ano, talvez não tenha uma chance tão boa de ser campeão mundial, porque a verdade é que, assim, muitos pilotos não tiveram o privilégio de ter um carro tão bom como a McLaren foi nessa temporada de 2025. E eles não conquistarem o título nisso, seria vergonhoso, né? Então, a questão é uma situação em que a McLaren já vai ter que começar a escolher um piloto, né? E assim, muita gente já fala que já tem o Norris como preferido, etc. Mas agora é uma questão de fazer isso aberto, né? Não tem mais o papaya rules, etc. A pergunta que não quer calar, a McLaren vai explicitamente privilegiar o Norris agora, já que o Verstappen entrou na briga? Porque assim, se o Verstappen não tivesse na briga, né? Tipo, tivesse mais pontos atrás, não faria diferença. Aí eles podem deixar livre porque tá sob o controle deles. Mas agora temos mais um piloto na equação que não tá sob o controle deles, né? Então, a dúvida que não quer calar é essa, né? A McLaren explicitamente vai pedir para o Piastri entregar a posição para o Norris, né? Independente se teve problema ou não, etc. Entende? Na condição normal de corrida, se o Piastri estiver à frente do Norris, você vai ter que entregar a posição. Será que isso vai acontecer? Será que chegaremos nesse ponto? Vamos ver o que acontece, né? Mas fato é que a gente tem agora uma situação de campeonato em que o Max Verstappen ele coloca uma pressão muito grande sobre a McLaren e sobre seus pilotos, e a margem de erro agora fica muito pequena, né? Ela ainda existe, mesmo que pequena, mas ainda assim, agora o Lando Norris, assim, ele precisa nem fazer o dever de casa, como ele vem fazendo até nas últimas corridas, chegar ali em segundo lugar, usar a qualidade do carro dele, quando se faz necessário ali, tipo, ser mais agressivo, etc. Mas a questão agora é, tipo, Lando Norris, Piastri, como vai ser o comportamento desses dois pilotos? Porque hoje a McLaren tem a melhor chance de ser campeão com pilotos com o Norris, porque o Piastri vem correndo mal, a vantagem do Piastri para o Verstappen é 0 e a desvantagem dele para o Norris é 24, né? Até para o Piastri tirar esse título do Norris teria que acontecer uma hecatombe, então não tá muito difícil para o Piastri e o Norris é a melhor chance que eles têm. Então a pergunta que não quer calar é essa, né? Vai ter explicitamente essa ajuda da McLaren? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham que deva acontecer, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.